queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Esse programa tem um nome? Razão de Viver. E este programa é para te ajudar em alguma coisa. Eu acredito que você já tenha aceitado o Senhor Jesus como seu Salvador. Se não aceitou, eu acredito que através dessa programação você vai querer aceitar a Jesus. Quem sabe você vai ser um assíduo ouvinte, participante dessa programação que vai estar toda semana ao ar para ajudar você. Inclusive, para você que pertence a uma igreja e você faz estudo bíblico, quem sabe, ou você pertence a uma igreja que tem a escola bíblica dominical. Então, toda semana a gente vai estar aqui apresentando uma programação para te ajudar. Inclusive, nós estamos aqui com uma revista da CPAD, que é a revista da nossa escola bíblica dominical. E como eu frequento a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eu uso geralmente a revista da CPAD. E nós queremos compartilhar com você de um assunto importante. Estamos aí num trimestre falando sobre os dons, Na lição passada, nós aprendemos sobre 3 dons, que é os dons deixa eu ver aqui. Os dons da revelação. Por que os dons da revelação? Porque nós temos 9 dons espirituais, que nós chamamos de dons, já que eles é procedente do Espírito Santo. Então esses dons podemos denominar, os teólogos denominam de pneumata, né? Porque é procedente do Espírito. Então esses dons, eles são 9 e são divididos em 3, grupo de 3. Os primeiros 3 dons do Espírito é a revelação, que nós tivemos aí na lição passada. Nós estudamos sobre esses 3 dons, e hoje, por sua vez, estaremos estudando sobre os dons de poder. Esses 3 dons de poder é o dom os dons da fé, né? Dons da fé. E nós temos, como vê aí, o dom da fé, o dom de curar e o dom da operação de maravilhas. Então esses 3 dons, vale a pena a gente dar uma olhada, observada. Sabe que o comentarista dessa lição, ele até faz menção de que os dons são distribuídos para legitimar a pregação do Evangelho. Sabe que tem muita gente que está usando os dons que Deus dá para a igreja para barganhando em troca de uma vida de fama, de uma vida em busca dos bens materiais. Mas esses dons que Deus outorgou à igreja não é para esse tipo de coisa. Inclusive a Bíblia condena isso veementemente. Esses dons são dados por Deus, primeiro, para o seu serviço na igreja, para a edificação da igreja, consolação da igreja, para a exortação da igreja, enfim. E não para outros fins, como tem muita gente usando os dons de Deus para outros fins, que não são os fins determinados por Deus na palavra do Senhor. Então, primeiro,
nós vemos o dom da fé. O dom da fé é aquele dom que Deus outorga à igreja, como eu já disse, que é para legitimar o evangelho, a pregação do evangelho. Cristo, durante todo o seu ministério, ele usou muito o dom da fé, né? Para curar muita gente, para fazer milagres, para operar muitas coisas maravilhosas, como se vê nos evangelhos, tá? Então o dom da fé, por exemplo, é aquele dom que todo servo de Deus deveria buscar isso intensamente, porque o dom da fé é maravilhoso. Por exemplo, um dia Jesus estava indo com os discípulos e ele, segundo a Bíblia, teve fome. E ele se dirigiu a uma figueira para buscar ali frutos. Jesus então abre a folhagem, não viu nenhum fruto. Aí Jesus então ele dirigiu uma palavra para aquela figueira, que dela ninguém nunca mais colheria fruto. Os discípulos ouviram, depois eles fizeram o que tinham que fazer, no outro dia voltaram. E quando eles passaram perto da figueira, a figueira estava seca, totalmente seca até a raiz. E os discípulos então ficou impressionados, porque Jesus havia determinado aquela palavra e a figueira secou. Então Jesus disse assim: olha, isso é fé. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esta montanha: transporta-te daqui e vai para o outro lado, e essa montanha vai obedecer vocês. Então isso aqui é o dom da fé. Nós entendemos que na Bíblia há 3 tipos de fé. A fé está lá em Gálatas, no capítulo 5, que refere essa fé ao fruto do Espírito. Existe outra fé registrada também em Romanos e também em Efésios, por exemplo, Romanos 10, 17 e Efésios 2 e 8, como é denominada de fé comum, que é aquela fé que a gente recebe quando a gente crê em Jesus. Então Deus nos outorga essa fé, que podemos chamar também essa fé, além de fé comum, é a fé que opera em nós a salvação, faz a gente acreditar no plano salvífico do Evangelho, o plano salvífico de Deus. Então, mas o dom da fé é outra coisa. O dom da fé é aquela fé que opera, que faz a gente acreditar em coisas além da imaginação humana. Eu vou te dar um exemplo. Quando Moisés tirava o povo do Egito e chegava, por exemplo, às margens do Mar Vermelho, quando eles olharam para trás, viu que o exército de Faraó estava vindo, perseguindo o povo de Israel. Para os lados havia muitas montanhas, e eles, como o que fazer diante dessa situação? Então eu vejo que o dom da fé é para a gente usar naqueles momentos mais críticos da vida da gente. Deus nos permite fé para nos dar uma saída, porque nem sempre a pessoa que tem essa fé vai enxergar essa porta de escape. E Moisés, quando olhou, ele disse o seguinte: não temais, disse aos filhos de Israel: não temais, e vede o livramento do Senhor, porque os egípcios que vocês veem, nunca mais vocês verão para sempre. Então ele acreditou que naquele momento Deus faria que as águas do mar se abrissem e eles atravessassem. Então foi justamente isso que aconteceu. Ele teve logo
uma visão. A fé te dá uma visão de uma saída no momento crítico da sua vida. Então, todos os servos de Deus e servas de Deus, bom seria que buscasse esse dom, né? Isso serve para legitimar o Evangelho, também nos trazer escape sobrenatural no momento mais crítico de nossa vida. Como o programa é tão curto, não dá para a gente aprofundar muito nessa questão, mas eu posso citar um outro exemplo. Josué, ele precisava de um momento, porque os inimigos triunfavam sobre Israel numa batalha, e ele então acreditou que Deus ia parar o sol, ia parar a lua também. E foi isso que ocorreu. Ele orou e aconteceu. Embora a gente sabe que ele não olhava uma visão, ele não tinha uma visão, por exemplo, científica, para descobrir que Deus precisava parar todo o sistema planetário. Mas, no entanto, ele acreditou que o sol ia parar e a lua ia parar, né? Uma visão da fé. Ele enxergou isso e foi justamente o que ocorreu. É só você dar uma olhadinha no livro de Josué, no seu capítulo 10, a partir do versículo 12, você vai ver que realmente o sol parou, a lua parou e a vitória foi do povo de Deus. São momentos que ocorrem que Deus nos dá uma saída, Deus nos dá uma visão para uma saída, e a gente, usando a fé, Deus faz coisas tremendas. Então, esse dom, muitos servos de Deus tinham esse dom. Pedro tinha, Paulo também tinha, né? E outros servos de Deus durante o Velho Testamento, são inúmeros os casos que ocorreu, a pessoa usando o dom da fé. Depois, vem o dom de cura. Inclusive ele está no plural, dons de cura. Alguns dizem que pelo fato de estar no plural, é porque alguns recebem, por exemplo, o dom de curar alguns tipos de enfermidades, enquanto outros recebem dons de curar outros tipos de enfermidades. Ou Deus prepara um período de tempo em que a pessoa recebe esse dom para ajudar a igreja em momentos difíceis. Por exemplo, às vezes há um período de tempo em que a igreja está vivendo aquele momento de várias enfermidades, ou um tempo de epidemia. Então Deus usa aquela pessoa ou naquela igreja para realizar essas curas. Vamos entender que, pela questão de estar no plural, pode ser a questão da pessoa receber esses dons e Deus usa como Ele quer. Bem, na questão da pessoa, por exemplo, que tem aí o dom de cura, e são diversas as formas para Deus efetuar. Por exemplo, Jesus, no caso, ele pediu para o cego colocar um lodo que ele fez com a saliva no olho, e o cego colocou aquela saliva no olho e recebeu a cura. Outros cegos não precisou de colocar saliva. Então são formas que o Espírito Santo dá naquela hora para que a pessoa receba o milagre, receba a cura, né? Então os dons de cura, deve a igreja buscar isso intensamente, porque em nossos dias as enfermidades assolam a sociedade e Deus pode usar muitos servos e servas dele com esse dom para estar beneficiando, né,
muitas pessoas com esse dom. E durante o ministério de Jesus, as curas acompanhou o ministério de Jesus e acompanhou também o ministério de Paulo, o ministério de Pedro. Enfim, a Bíblia também diz que outros apóstolos, outros seguidores de Jesus, também foi usado muito no dom de cura, e assim sucessivamente. E também nos nossos dias, que entendemos que o movimento pentecostal chegou no Brasil em 1910, depois que esse movimento pentecostal chegou no Brasil, muitos homens de Deus foram usados por Deus tremendamente para a cura divina, e enfim, e o dom continua, é só a gente buscar, e a gente tem esse dom do Espírito Santo para beneficiar os membros da igreja, e enfim, para estar trazendo aí o crescimento para a obra de Deus. O que não se pode é usar esses dons, como eu já disse, para criar uma forma de seduzir as pessoas para arrecadação, como muitos movimentos têm feito isso aí. Isso é ridículo, porque o dom é de Deus e em tudo deve ser para beneficiar a obra do Senhor. E aí vem o dom de operação de maravilhas. E esse dom também a igreja precisa buscar intensamente, para que Deus possa encher os membros da igreja, principalmente aqueles que atuam no ministério, buscar o dom de operação de maravilhas, porque também beneficia muito a igreja. Existem muitas distorções no discorrer da história. Por exemplo, existem pessoas, por exemplo, que acham que as coisas têm que ser do jeito dele. Jesus, ensinando no Pai Nosso, ele diz que seja sempre feita a vontade, a sua vontade. Então, todas as vezes que nós nos dirigimos para fazer um pedido, e estendemos a mão para Deus efetuar qualquer tipo de milagre, a primeira coisa que devemos pensar é na soberania de Deus. O respeito à soberania de Deus tem que estar na frente. Deus não é obrigado a fazer nada por mim e nem por você no momento em que eu acho que tem que acontecer. Deus tem seu tempo. Às vezes eu tenho visto muito, por exemplo, a pessoa dizer: eu exijo que isso seja feito, eu ordeno que isso seja feito. Então, eu estou anulando então a soberania de Deus e querendo que a minha vontade prevaleça. Isto é ridículo também. Deus tem que ser honrado. Até que a gente sempre fala, se Deus fazer, Ele é Deus. Se Deus não quiser fazer, Ele continua sendo Deus. A gente precisa respeitar a soberania de Deus. Todos os dons devem ser para a glória de Deus também. Para a glória de Deus. Nós entendemos que Deus efetua milagres para a honra e a glória dele, não para a honra e a glória minha. Nós nunca podemos achar que Deus vai fazer uma coisa para engrandecer a carne. Deus só engrandece a Ele mesmo. A glória é sempre para Ele. Dom de maravilha é um dom que todo, principalmente obreiro, deve buscar, para que você possa ser útil na obra de Deus. Dom de operação de maravilha, existe na Bíblia muitos exemplos. Por exemplo, é aquele dom que
que Deus age, por exemplo, na natureza. Jesus, por exemplo, estava dormindo na polpa do barco, só para a gente exemplificar aqui, e os discípulos estavam remando o barco, de repente veio uma tempestade, os discípulos acordam de Jesus, ele se desperta do sono e vem, estenda a mão e pede para que o vento aquietasse, acalmasse, que o mar se aquietasse, e tudo, a Bíblia diz que se fez bonança. Isto é a operação de maravilhas. E existem muitos exemplos. Por exemplo, eu já citei aqui, no caso de Josué também, e outros, por exemplo, Elias, por exemplo, Elias, ele pediu com poucas palavras e veio fogo do céu sobre o altar que ele armou, colocou ali o sacrifício, o fogo desceu, derreteu pedra, derreteu tudo, né? Então, são obras maravilhosas que Deus efetua. Eu vou te dar um exemplo. Um certo pastor, ele levou alguns irmãos para estar ali planando o terreno com aquelas ferramentas, com algumas ferramentas, e eles manualmente efetuando aquele trabalho. E o irmão chegou para o pastor e disse: pastor, a gente prega na Bíblia que Deus remove montanhas, não é? E a gente, quantos dias estamos aqui trabalhando com essas ferramentas e a gente crê que Jesus remove montanhas? Na verdade, nem o pastor acreditou. E de repente, aquele irmão sai, esconde atrás ali de uma pedra e começa a orar: Deus, eu quero que o Senhor remove a montanha, que o Senhor remove a montanha. De repente, vem uma máquina enorme subindo a montanha, vem tremendo tudo, aquela máquina vem. Aí o rapaz chega, o maquinista, de lá de cima daquela máquina tremenda, enorme. Ele diz: é aqui que está planando o terreno da igreja? É aqui, ninguém pediu a máquina, mas Deus enviou. E a máquina, com poucas horas, ela resolveu o problema que eles iam passar meses e meses ali, né, para remover aquele enorme montanha para poder construir a igreja ali. Então, é assim que Deus faz. Não se sabe como Deus vai agir, não se sabe de onde virá o milagre, mas quem tem esse dom de operação de maravilha, sabe, ele vê antecipadamente o que Deus vai fazer, e Deus faz. Então é assim, precisamos buscar esses dons de Deus e vivenciar isso com toda a força e acreditar que Deus, ele é o maior interessado em dar esses dons para a igreja, para a gente estar fazendo a obra dele com eficácia, né? E está sempre legitimando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo com os sinais que o Espírito Santo faz em nós e para nós. E que Deus te abençoe e que Deus te dê mais esclarecimento. É claro que o programa é tão resumido, não dá para a gente ter aqui um ensinamento mais profundo, mas acredito que na próxima semana a gente vai estar aqui com mais um ensino dentro desse assunto da Escola Bíblica Dominical, e quem sabe te ajudei em algum ponto. Eu acredito que no domingo que vem nós vamos estar aí com uma escola dominical abençoada na sua igreja e na nossa também, e que Deus te abençoe e que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida e a vida da sua família. Eu oro por você e você ora por mim, tá bom? Querido Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor
por esse momento tão sublime que o Senhor nos dá nesse momento, passando aqui essas pequenas e tão simples informações para os teus filhos. Queremos que a tua mão alcance a vida de cada um dos seus servos, dando vitória a cada família, suprindo as necessidades do seu reino. Enquanto estivermos aqui, Senhor, que a tua mão esteja conosco, nos dando todo o suporte para vivermos esta sociedade que é tão estranha ao teu evangelho, mas que o Senhor possa cada dia nos iluminar e fazer com que também a nossa sociedade entenda a tua palavra, o teu evangelho, e te aceite como Salvador. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E aí, meus amigos, meus queridos irmãos, se você viu esse vídeo e você gostou, eu gostaria que você compartilhasse, nos ajudasse aí, né? E que Deus te abençoe. Até a próxima.